Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2015, são 20 horas e 2 minutos, 29 graus na cidade de Jales. Nós estamos estudando a introdução do livro, na parte 2, a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Segundo parágrafo, página 18. Todo mundo lá? Tinha parado na página 16, na quinta teve aula? Teve. Mas não eu fui no calendário dela. Tá no YouTube o filme, tá no nosso site. Entra no site e assiste, tá bem? Tá. Então, foi avisado na quinta anterior que iria haver. Acho que você não veio. Na primeira aula eu vim na quinta. Mas foi avisado, foi avisado que iria ter. Foi avisado que iria ter. Mas, de qualquer maneira, assiste a aula e desconsidera a falta, tá bem? Hein? Mas não vai desconsiderar a falta, ela assiste a aula ou vem em casa, né? Se ela quiser ter alguma dúvida, deixa eu perguntar. Vamos lá. A concordância no ensino dos espíritos é, portanto, o seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. É claro que, se ele está sob o império de uma obsessão, ou se tem relações com um espírito embusteiro, este espírito pode dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente, da mesma maneira, na concordância que se possa obter pelos médiuns de um mesmo centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. Parece simples aquilo que Kardec está explicando, mas é uma coisa extremamente importante. É muito importante que se verifique isso. Todas as pessoas que descreem dos espíritos, descreem do espiritismo, não concordam com a doutrina dos espíritos, exatamente por essa razão. Eles partem do pressuposto daquilo que é ensinado pelas religiões, que uma vez morta a pessoa, o espírito toma posse de todo conhecimento. Não é assim que as religiões falam? Morrem, tomam posse de todo conhecimento. E isso não é verdade. Isso é a coisa mais errada e mais errônea que existe. Por isso que a segurança está nas bases doutrinárias. Porque aqui a coisa foi escrita da forma mais criteriosa possível. Mais criteriosa possível, sendo que Kardec pertencia ao grupo do Espírito de Verdade, um espírito superior, com uma inteligência rara, uma perspicácia rara, uma prudência rara, um bom senso raríssimo, né? A capacidade de síntese. Então, aqui está tudo aquilo que nós precisamos para dar início ao nosso conhecimento das coisas espirituais. Então, é muito perigoso tudo aquilo que vem dos espíritos. O espírito é um ser individual, com vontade própria, e ele dá a comunicação, ele fala se quiser, se ele tiver vontade. Então é preciso que haja oportunidade, vontade e consentimento. Se não houver essas três coisas, não há comunicação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o espírito precisa estar no nível da pergunta feita. Se ele não estiver intelectualmente no nível da pergunta feita, ele vai responder de conformidade com o seu conhecimento. Aí, você pode obter ou não a resposta correta. Se ele não estiver à altura, provavelmente essa resposta vai ser mais ou menos correta. Certamente não é a melhor resposta. Tá bem? Então, toma muito cuidado com esse tipo de coisa. Extremo cuidado. Muito cuidado.
Tá? É por isso que nós temos aqui no Brasil um movimento espírita que presta um desserviço à doutrina dos espíritos. Vamos lá. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Aí você pega o Divaldo, que plagiou um livro do Chico, e diz que não, foi ele que escreveu e tal, depois, que esse era o princípio da universalidade na comunicação dos espíritos. Tá? Esse é o problema. A vaidade, né? O sujeito põe a vaidade em primeiro lugar, começa, para não perder o prestígio entre aqueles que o incensam, porque só falta ser insensato, né? Então ele diz que recebeu o livro, comunicação é do mesmo espírito, isso confirma a universalidade, é uma bobageira. O cara fala isso porque não conhece esses princípios aqui, ó. Fala isso e os espíritas aceitam porque não conhecem esse princípio, pura e simplesmente. Vocês viram a entrevista do homem no Fantástico? É aquilo ali, vaidade pura. Está estampada a vaidade no jeito dele falar, naquilo que ele apresentou, na maneira que ele se apresentou, colocando aquela obra como a coisa mais importante do mundo. Aquilo é a obra social. A obra social da Igreja Católica vai muito além daquilo. Pega a obra dos franciscanos, dos irmãos franciscanos. Vai muito além daquilo, muito além. Aquilo é obra social, não é caridade coisa nenhuma. Aquilo é dever. É dever de qualquer um de nós fazer aquilo. Tá certo? É evidente que tem o seu valor, a gente não pode negar isso. Mas primeiro médium, representante da doutrina espírita, isso é coisa balela. Isso é balela. Leiam o discurso de Kardec aos espíritas de Lyon, na viagem espírita de 1862, ele é chamado de representante do espiritismo. Vê se ele aceita o encarno, vê se ele aceita o título. Em hipótese alguma. Ele fala, eu sou nada mais, nada menos que uma mera ferramenta, um mero divulgador da doutrina. Quem divulga a doutrina, quem é representante da doutrina são os espíritos. Então, muito cuidado com vaidade, muito cuidado com aquilo que vem dos espíritos, muito cuidado principalmente com aquilo que vem desses médiuns vaidosos. Muito cuidado. Tomem muito cuidado. Tem um livro ali, ó, a respeito de mediunidade, está ali na estante, se eu não me engano. Escrito pelo Divaldo Pereira Franco e por aquele outro do Rio de Janeiro, aquele Raul Teixeira. Pega aquele livro e leia. Quem tem conhecimento a respeito do livro dos médiuns, leia aquele livro para ver se... Ah, está lá em cima. Vai ver se aquele livro é realmente um livro que tem alguma coisa a ver com Kardec. Falam daquilo que sabem, falam daquilo que imaginam, não segundo Kardec. Tem nada a ver com doutrina espírita aquilo, ou muito pouco a ver com doutrina espírita aquilo. Vai mais opinião pessoal do que realmente conhecimento. Eles não levam em consideração Kardec, eles levam em consideração aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem, aquilo que eles acham a respeito da doutrina. Tá bem? A gente está falando isso para que vocês fiquem muito alertas mesmo. É preferível não aceitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Quem falou isso foi Santo Agostinho a Kardec naquela época. Imaginem vocês. Nós não estamos lidando com experiências materiais que você pode repeti-las quantas vezes você quiser em um laboratório. O espírito é um ser individual que tem vontade. Às vezes você tem vontade de sair de casa? Às vezes não. E às vezes a gente está louco para sair de casa, dar um passeio, dar uma volta. Às vezes o companheiro ou a companheira não aceita, a gente fica, mas às vezes dá vontade. Por quê? Porque cada um tem sua opinião, é uma individualidade, tem vontade, tem um jeito de ser, tem ânimo, não é? Esse ânimo varia. Tem dia que a gente levanta não muito bem, tem dia que a gente levanta alegre. É assim que as coisas funcionam para as individualidades, não é? A gente não pode querer que um espírito atenda à nossa vontade. Porque são eles que se comunicam conosco, e não nós que nos comunicamos com eles.
não dá para aceitar nada. Porque o Espiritismo, se não for baseado nas obras de Kardec. Baseado nas obras de Kardec, qualquer coisa. Qualquer coisa. Você viu o que a gente faz sexta-feira aqui? Sai fora de Kardec alguma coisa? Porque é segurança. Kardec é seriedade, Kardec é segurança. Você leu alguns romances espíritas? Leu? O que você encontra de Kardec em romance espírita? Muito pouca coisa. Porque são livros romanceados. O romance é um estilo literário. Tem o seu valor para entretenimento. Entretenimento, não para estudo. Estudo é uma outra coisa. Ninguém se forma em qualquer profissão, não é? Que se refira, por exemplo, a uma ciência específica, não é? Um engenheiro, um médico, sei lá o quê, se ele não se apegar, não se ater aos livros de estudo. Ninguém se forma médico lendo romance. Ele pode ou não ser uma ficção. Normalmente é uma história com objetivos de divulgar uma ideia. Essa história, ela pode ser ou não uma ficção, né, com o objetivo de divulgar ideias espíritas. Quais são os princípios espíritas? O primeiro princípio, para ser espírita, é você ser reencarnacionista. Então, se eu escrever um romance com o tema reencarnação, causa e consequência, por exemplo, eu estou escrevendo um romance que eu posso chamar de romance espírita. Mas daí a ser espiritismo propriamente dito, vai uma distância muito longa, porque eu posso inserir ali os meus pensamentos, a maneira que eu penso a respeito. Uma coisa é você falar em cima da doutrina espírita, em cima da ciência espírita. Outra coisa é você falar daquilo que pensa. Sexta-feira, quando sou eu que falo, isso sou eu que estou emitindo aquele pensamento, eu digo, esse pensamento é meu, não é da doutrina espírita. Você deve ter visto isso. Porque é de muita responsabilidade. É de muita responsabilidade você emitir um pensamento e dizer que aquele pensamento é o pensamento espírita, sendo que não está nas obras básicas. É de muita responsabilidade. Tá? É muito importante que nós entendamos isso. É muito importante. Porque amanhã ou depois, se o Orlando, a Denise, ou qualquer um de nós, estiver num outro país, numa outra cidade, ou mesmo aqui em Jaú, num outro centro espírita, você vai ser espírita. Não vai se deixar enganar por ninguém ou por nenhum desenganado. E isso que interessa, não é pertencer a esta casa, ser trabalhador dessa casa, ou frequentar única e exclusivamente essa casa. Absolutamente. Ninguém quer isso. O que a gente quer é que as pessoas pensem como espírito, não apenas sejam reencarnacionistas. Não basta ser reencarnacionista, tem que pensar como os espíritos. Os espíritos vieram reformular o pensamento humano. O que significa reformular alguma coisa? Mudar a fórmula. Não é assim? Qual que é a nossa fórmula de pensar? A gente vem com o pensamento atávico da salvação. A gente recebeu essa informação ao longo dos séculos. Aí os espíritos dizem, nada de salvação, é evolução. O que acontece na nossa cabeça? Um balaio de gato. Até você adquirir a ideia, até você implementar essa ideia em você, até você apreender a ideia, vai muito tempo. Essa é a função da ciência espírita. Mudar a nossa maneira de pensar. Mudar a fórmula, a maneira pela qual nós encaramos as coisas. Isso muda tudo. Você imaginou as instituições humanas baseadas na sobrevivência da alma? Se um governador, um deputado federal, um ministro ou um senador pensasse nisso, seriam muito menos corruptos. Aliás, não haveria corrupção. Não é? Porque ele ia pensar, peraí, hoje eu estou encarnado assim, e amanhã? Veja a importância da questão. A questão transcende. Quando a gente fala de mediunidade, de médium, de comunicação dos espíritos, isso não serve para uma pessoa. Não tem nada a ver com uma pessoa. Isso tem a ver com a humanidade. Olha a importância. Não trata-se de uma pessoa, trata-se da humanidade. Exatamente. Vamos lá.
Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários. Por que Kardec coloca isso? Porque o que é capital, o que é de importância capital, o que forma o bojo, o conteúdo básico da doutrina espírita, isto, ele fala no momento da sua obra, que isto é inamolgável. Esse termo é um termo que a gente não usa corriqueiramente, mas é uma palavra que significa não se muda. É a palavra de Kardec, viu? Pode anotar que vocês vão encontrar na obra dele. Inamolgável. Tá? É inamolgável. Tá? Os princípios espíritas são inamolgáveis. Tá? Isso, palavra de Kardec, porque os princípios básicos não se mudam. É isso que os vaidosos tentam fazer, mudar. Mudar esses princípios para desvirtuar o pensamento dos espíritos superiores. Mas, das que se referem aos próprios princípios da doutrina. Está vendo aqui como ele coloca? Compreende-se que não se trata de comunicações relativas aos interesses secundários. Quais são os interesses secundários? Interesse pessoal, interesse familiar, né? Alguma orientação de algum espírito a respeito da vida daquela pessoa, tudo isso é de interesse secundário. Mas o que é de... Não, secundários é tudo aquilo que é pessoal. Tá? Um espírito vem e diz assim, olha, meu filho, não faça assim, procure ser mais paciente, procure ser mais tranquilo, procure ser mais amoroso, mais, né, compreensivo. Isso é de interesse secundário, porque isso é do seu interesse. É um interesse pessoal. Agora, os princípios básicos da doutrina, não. Esse é de interesse da humanidade. Então, isso não se muda. Quando Rustangue, Jean-Baptiste Rustangue, disse que o corpo de Jesus, ele era fluídico e não um corpo normal de carne, que ele submete a obra à apreciação de Kardec, e Kardec escreve aquela cartinha para ele, tá, dizendo que a obra era muito boa, que os espíritas iam ganhar muito de conhecimento lendo a obra, mas que, no que se refere ao corpo de Jesus, ele relegava isso à posteridade. Ele era um cara muito educado, ele não falava diretamente, objetivamente, porque não interessava ali criar nenhum tipo de polêmica. Mas nós podemos dizer claramente, Rustangue ficou bravo com o cara, porque o cara não aceitou aquilo, porque você aceitando que Jesus tinha um corpo fluídico, não humano, o que significava? Ele era um Deus. Não é isso? O mesmo Deus que a Igreja Católica prega. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. São 3 deuses um só. Não é assim? Kardec disse, não. Os Espíritos já tinham ensinado para ele que Jesus era um encarnado como nós. Fazia xixi e cocô como nós. Não tinha nada diferente. Exatamente. Não é? Mas o que Rustangue queria submeter ele? Submeter Kardec às suas ideias. Depois, quando Kardec dá o contra, muito urbanamente, com muita urbanidade, com muita educação, Rustangue fica bravo com ele e escreve uma crítica a Kardec, que é colocada na obra dele, e que os espíritas brasileiros da FEB traduzem e colocam em 1920, quando lança a obra de Rustangue aqui no Brasil, coloca na obra. Eu tenho essa obra, o original dessa obra, está em casa. E nós fizemos um estudo aqui, e eu li para o pessoal. Nós lemos, está na apostila desse estudo, da história do espiritismo no Brasil. Se ofendeu o pessoal. Dizem que a crítica era dos seguidores de Rustangue. Aqui, ó, a crítica era de Rustangue mesmo. Hã? Se ofendeu pela vaidade dele. É evidente. Acontece que esse livro foi escrito 6 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. Uma maneira clara e objetiva de os espíritos ligados à Igreja Católica tentar reverter aquela situação. Tentar reverter o ensinamento dos espíritos, do Livro dos Espíritos. Entendeu? Porque se admite aquela obra, pronto. Porque era uma obra ditada por um médium. Bom, ninguém menos do que São Pedro, São João, e só os figurões assinam como espíritos que estavam ditando aquela obra. Ditada para um médium, por esses espíritos. Um médium e um cara inquirindo, que era o Rustangue. Tá? Olha o perigo. Olha o perigo. E nós, espíritas brasileiros, adotamos a obra e chamamos a obra de A Revelação da Revelação, né? E
colocamos como uma obra fundamental do Espiritismo. Não tem nada a ver com o Espiritismo aquilo ali, nada a ver. Absolutamente nada. Olha o perigo. E os espíritas brasileiros, o movimento espírita brasileiro, tem essa obra como o máximo do máximo. Cada vez que não tem nada a ver, tem que conhecer o Espiritismo. Exatamente. Se você não conhece as obras básicas, quando você fala numa casa espírita religiosa, que acredita em colônia, nessa baboseira toda, você fala disso aqui, você é enxotado de lá, velho. Tome cuidado se não te lincharem. Eles falam muito em caridade, mas caridade é quando serve para eles. E quando eles ouvem a verdade ninguém gosta de ouvir. Não é isso? E Jesus dizia, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso? Para conhecer a verdade, você tem que procurar. Procure a verdade. Eu fiz um comentário esse dia na escola, eu até não sabia como responder, como me sair depois. Mas tem a menina que vai, né, num outro centro, e a cunhada dela, aí ela tá falando do negócio de batizado, para comprar um terço para neném. Eu falei, mas não é o neném da sua cunhada que é espírita? Ela falou, mas ela vai lá e vai na missa de domingo. Aí eu falei, nossa, fiquei quieta, né? Aí ela falou assim, Bel, sabe de uma coisa? Depois que você falou uma coisa, eu fiquei pensando. Porque ela foi numa sessão, se deitava na maca, tudo, não sei nem o que é. E a moça médica que estava ficando falou para ela, olha, para de tomar um anticoncepcional que vai vir uma criança aí, que já foi escolhida uma criança para ser concebida para você. Eu falei, mas não tem lógica, se ela parar de tomar remédio, é lógico que vai vir uma criança. Eu falei, sua cunhada quer um filho agora? Não, ela acabou de casar, não fez nenhum ano. Então, sabe, fez um turbilhão na cabeça da menina, ela ficou pensando, mas não tinha, é verdade. Se ela parar de tomar remédio, ela vai engravidar, não tem nada de... E aí eu falei assim, eu não estou falando que eu, aonde eu vou, a gente é dono da verdade, ou que eu sei tudo, é que você tem que conhecer. Não é para você acreditar no que um fala, no que o outro fala, você tem que estudar para saber. Mas uma coisa que estava passando despercebido, que não tem lógica, entendeu? É a crença, é a diferença entre crer e saber. O saber destrói a crença. Você não passa a não acreditar em mais nada, você sabe. Se alguém vem te falar o contrário, você simplesmente descarta aquilo. Você pode até não falar para a pessoa, mas simplesmente descarta. Evidente que você para tomar um anticoncepcional, você vai ficar grávida. Aí ela não tinha Evidente. Agora que eu falei, mas é lógico. E a sua mulher quer não? Então, não tem sentido. Vamos lá. Dando sequência aqui. Ele diz assim, a experiência prova que, quando um novo princípio, preste bem atenção nisso, gente. Quando um novo princípio deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, ao mesmo tempo, em diferentes lugares, de maneira idêntica, senão na forma, pelo menos quanto ao fundo, leia-se conteúdo, que é a mesma coisa. Tá? Então, um princípio fundamental, tá? Uma ideia, uma revelação, ela jamais vai acontecer somente no Brasil, ou somente na França, ou somente na Alemanha, nos Estados Unidos, onde quer que seja. Isto vai acontecer em muitos lugares ao mesmo tempo e com um conteúdo muito similar. Porque isso aconteceu com Kardec. Aconteceu com Kardec. Se, portanto, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado em suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo de que esse sistema ficará circunscrito, ou seja, retido na sua circunscrição, próximo a ele, e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte. Como já mostraram inúmeros, tá números aí, viu? Inúmeros exemplos. Hã? Não, inúmeros. Bom, que é a mesma coisa. Inúmeros e numerosos é a mesma coisa. No meu estava escrito números. Inúmeros. Não, mas assim, tá faltando N aí. Não é, hein? Tá faltando a letra I, velho. A letra I, inúmeros. Em numerosos exemplos.
Tá, mas o meu não está numerosos, o meu está números. O seu está numeroso, está correto. O cara aqui escreveu, ao invés de escrever numerosos, escreveu números. Ou inúmeros ou numerosos, tanto faz. Esta unanimidade, que tem posto abaixo todos os sistemas parciais, surgiram na origem do Espiritismo, quando cada qual explicava os fenômenos a seu modo, antes que conhecessem as leis que regem as relações do mundo invisível com o mundo, do mundo visível com o mundo invisível. Esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é por concordar ele com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade. E não dizemos a ninguém, abre aspas, crede em tal coisa, porque nós vô-la dizemos, fecha aspas. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal. Olha como é que Kardec se colocava em relação à obra dos Espíritos, gente. É uma posição muito subalterna, muito humilde, não é? Mas, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser justa, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis do que os outros. E não é também porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância, o aval da concordância. Muitas comunicações em inúmeros lugares diferentes, muitos lugares do mundo diferentes, e recebeu essa sanção, esse aval da concordância. Quer dizer, um princípio ditado, um princípio qualquer, imortalidade da alma. Imortalidade da alma foi ditada na França, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na Suíça, no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares que Kardec se comunicava, via carta, não é? E ele recebe essas comunicações. Essa comunicação tinha sido dada para ele por algum médium do seu meio, e depois vem as cartas corroborando aquela afirmação do médium. Se não houvesse a corroboração, se não houvesse a concordância unânime dos espíritos, ele simplesmente descartava. Simplesmente. É por isso que o livro Obras Póstumas não pode ser considerado um livro da codificação, porque era um livro baseado nas anotações dele. Anotação é uma coisa que você pode fazer e descartar futuramente. Mas o que ele colocava na obra, isto sim, tinha o aval da concordância. Na nossa posição, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver quais os princípios sobre que essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente ela que nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo está convocado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações recebidas de diversos lugares, tanto da França como do exterior, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que há uma tendência para entrar numa nova via e que chegou o momento de se dar um passo à frente. Essas revelações, formuladas às vezes com palavras veladas, passaram quase sempre despercebidas para muitos daqueles que as obtiveram, e muitos outros acreditaram tê-las recebido sozinhos. Tomadas isoladamente, elas seriam para nós sem valor. Somente a coincidência lhes confere gravidade. Depois, quando chega o momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções no mesmo sentido. É este o movimento geral que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajuda a avaliar a oportunidade de fazermos uma coisa ou de nos abstermos. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo.
e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que, no futuro, se procurará o criterium da verdade. O que determinou o sucesso da doutrina formulada no O Livro dos Espíritos e no O Livro dos Médiuns foi que, por toda parte, cada qual pôde receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que eles afirmavam. Se, de todas as partes, os Espíritos os contradissessem, esses livros teriam, após tão longo tempo, sofrido a sorte de todas as concepções fantásticas. O apoio mesmo da imprensa não os teria salvo do naufrágio, enquanto que, privados desse apoio, não deixaram de fazer rapidamente o seu caminho, porque tiveram os espíritos cuja boa vontade compensou com vantagem a má vontade dos homens. Assim, acontecerá com todas as ideias emanadas dos espíritos ou dos homens que puderem suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. E ninguém pode contestar mesmo, porque se uma coisa é falada aqui, lá, acolá e em outro lugar, por uma comunicação dada por um espírito, escuta, ou é verdade, ou então nós não sabemos como nós vamos controlar essa verdade, porque é muita coincidência para uma afirmação só. Ele fazia a pergunta e depois recebeu a resposta, depois essa primeira pergunta era feita. Não, nada disso, não era fazer feito pergunta nenhuma. Não, ele fazia a pergunta para o médium dele. Ou para os médicos que o serviam, as duas irmãs no começo, 14 e 15 anos, 14 e 16, se não me falha a memória. Né? Recebia uma resposta. Não era recebida a concordância dos outros centros espíritas, mais de 1000, disse ele. Não vinha no momento. Vinha depois, com o tempo, ele recebia uma carta de outros lugares. Bom, mas essa resposta, esse ensinamento veio na resposta tal. Entende? A coisa era para deixar patente, para não deixar dúvida. Era assim que a coisa acontecia. Não é que ele fazia a pergunta aqui e mandava a pergunta para outros lugares. Não, absolutamente. A coisa era espontânea. Respondia lá no Brasil, lá em Salvador, que eles comunicavam com o Centro Espírita aqui em Salvador. Tá? Por exemplo, recebeu uma carta do Brasil e veio lá uma resposta dizendo que os espíritos reencarnam e deliberam a sua reencarnação por conta própria. Eles é que decidem a sua reencarnação. Bom, mas nós falando lá, não sei quanto tempo atrás, 5, 6 meses atrás, 1 ano atrás, eu fiz essa pergunta, os espíritos responderam a mesma coisa. Aí veio uma carta da Alemanha. A reencarnação é a opção do espírito. Entende? Não quanto à forma, mas quanto ao conteúdo. Entendeu? Isso sancionava aquilo que ele recebia. Ou não. Porque muitas vezes, e você vai ver logo mais adiante, que ele muitas vezes, o pensamento dele era contrário ao ensinamento dos espíritos. E depois o espírito, não é assim. É assim, 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 assim. E o que ele recebia de fora, depois vinha corroborar aquilo que os espíritos falavam. Então, não era pensamento dele, ideia dele, princípio dele. Não foi uma coisa que ele escreveu. Ao contrário. Ele também, do ponto de vista deste mundo, do mundo dos encarnados, ele também era um aprendiz. Porque ele sabia que existia o espiritismo, nem sabia que existiam espíritos. Ele desvendou todo um mundo, toda uma forma de viver, toda uma sociedade, que até então se desconhecia. Trabalheira, 14 anos para escrever a obra, gente. É brincadeira. Depois os caras vêm aí com um artiguinho, eu recebi um artiguinho de uma mulher aí que viu um filme nosso aí, escreveu um monte de bobageiro, foi obrigado a responder para ela. Só que esse processo aí, como demorava para chegar a resposta certa? Você imagina, uma carta do Brasil para lá, de navio, 2, 3 meses, no mínimo, naquela época. Já havia o telex, né? Havia cabos telegráficos,
que saíam da Europa e vinham até a América. Mas o telégrafo devia ser uma coisa caríssima, né? Imagine você, alguém passar um telegrama. Meu primo casou em Adamantina, em 1900, nós casamos em 79, né? Ele casou em 79 também. Meu pai passou um telex para Adamantina, ficou caríssimo, 1979. Kardec fez isso em 1850 e bolinha. Antes, você imagina quanto não custaria um telex. Era coisa absurda, absurdamente cara. Né? Ele falava 4 ou 5 idiomas fluentemente. Ele traduzia no alemão, falava, acho que castelhano, alemão, inglês, francês, ele falava vários idiomas. Vocês imaginem agora, como os espíritas podem entender espiritismo se nem isto aqui conhece? Se nem isto, que é o básico do básico, não é? Não é o básico do básico? Aí vem alguém e diz assim, não, existe colônia. Aí tem colônia em cima do Rio de Janeiro, já criaram colônia aqui em cima de Jaú também, tem umas colônias por aqui também. Aí os caras ficam criando colônia. Eu prefiro perfume, a gente gosta de colônia. Mas é desodorante. Eu prefiro mais desodorante. Esse tipo de coisa, você entende? Não dá para... Eu não consigo entender como alguém pode criar um sistema de ideias, isso é bem próprio dos espíritos atrasados, né? Se dizer espírita sem conhecer isso. Quer dizer, passam por verdadeiros vexames, né? Quando pega alguém racional, alguém que tem um pouco de conhecimento de ciência, alguma coisa assim, que consegue raciocinar de maneira racional e lógica, como é que esse cara... pode até não falar nada, mas vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Quanta bobagem. Quanta baboseira esse cara está falando. A Yara foi cortar o cabelo na cabeleireira dela, e o marido ajuda a cabeleireira lá em casa, com as coisas lá. Ele estava lá naquele dia e tal, e a cabeleireira perguntou para ela, escuta esse filme Nosso Lar, o que você acha disso? E ela respondeu, isso é ficção. O rapaz que não tem nada com o espiritismo, que não é ligado ao espiritismo, também foi assistir o filme e falou, eu não falei para você que só podia ser ficção? Quer dizer, gente que não sabe nada de doutrina espírita consegue sacar aquilo que os espíritos não sacam. Vê se pode uma coisa dessa. Esse pessoal vai estar com a mentalidade de céu do inferno. Mas vamos lá. Um dia a coisa muda, né? Ele diz assim, é esta observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente ela que nos guiará através de novos campos que o Espiritismo está convocado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações recebidas de diversos lugares, tanto da França como do exterior, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que há uma tendência para entrar numa nova via, e que chegou o momento de se dar um passo à frente. Essas revelações, formuladas às vezes com palavras veladas, nós já lemos aqui, né? Estamos esse controle, né? É isso? Esse controle universal, não é isso? Mais para baixo ainda? Tá, desculpa. Perdão. O apoio mesmo da imprensa não os teria salvo do naufrágio. Já lemos também. Suponhamos, é o último parágrafo, desculpa. Suponhamos, portanto, que alguns espíritos queiram ditar, com qualquer título, um livro de sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil e com o fim de desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam ter esses espíritos, esses escritos, se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É da adesão desses últimos que se precisa assegurar antes de lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao sistema de todos,
há uma distância da unidade ao infinito. Que podem mesmo todos os argumentos dos detratores contra a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, vindas do espaço, chegam de todas as partes do universo e no seio de cada família os repelem vivamente? A experiência já não confirmou a teoria no tocante a este assunto? Que foi feito de todas essas publicações que deviam, segundo afirmavam, destruir o espiritismo? Qual delas conseguiu, pelo menos, deter-lhe a marcha? Até hoje não se havia considerado a questão desse ponto de vista. Sem dúvida, um dos mais graves. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. E não pensem vocês, viu, que o espiritismo não sofreu gravíssimos ataques na época de Kardec, gravíssimos, de todos os lados, viu? De todos os lados. Tentaram destruir de todas as maneiras, mas não conseguiram. Aliás, tentam até hoje. Não conseguem. O princípio da doutrina, da concordância, é ainda uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendessem introduzir no espiritismo as seitas que deles quisessem apoderar-se, acomodando a sua maneira. Até parece que Kardec estava de olho no Brasil, né? Até parece. Quem quer que tentasse fazê-lo desviar do seu fim providencial, fracassaria, pela bem simples razão de que os espíritos, através da universalidade dos seus ensinos, farão cair toda a modificação que se afaste da verdade. Resulta de tudo isso uma verdade capital. É que quem desejasse atravessar-se na corrente de ideias estabelecida e sancionada, poderia provocar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente, quanto menos no futuro. Então, essa confusão momentânea, é isso que nós estamos vivendo no movimento espírita. Momentânea apenas. Né? E quando se fala em momentânea, para nós, a gente pensa em termos de um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, né? Não, pode durar séculos, mas ela é momentânea, porque a verdade sempre prevalece. De Moisés, o que sobrou para os fundamentalistas foi a Bíblia inteira. Para os espíritos, só os 10 mandamentos. Quando eles falam da Bíblia, eles dizem assim, o que era de origem divino eram os 10 mandamentos. Todo o resto eram leis civis para conter o povo, para disciplinar o povo. Né? Mas aquelas 10 leis eram sim de origem divina e eram verdades, tanto que elas atravessaram os séculos e continuam até hoje. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Né? Tudo aquilo que quiseram burlar dos ensinamentos dele, que quiseram acrescentar, chamaram de milagres e tal, tudo aquilo passa, mas a moral dele, absolutamente, a moral dele permanece intacta, porque é verdade. Da mesma maneira com o ensinamento dos espíritos. E resulta mais, que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina, ainda não esclarecidos, não teriam força de lei, enquanto permanecessem isoladas, só devendo, por conseguinte, ser aceitas sob todas as reservas a título de informações. Daí a necessidade da maior prudência na sua publicação, e no caso de julgar-se que devem ser publicadas, só devem ser apresentadas com opiniões individuais mais ou menos prováveis, mas tendo em todo caso necessidade de confirmação. E esta confirmação, é esta confirmação que se deve esperar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se quiser ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência. Eu vou repetir, preste atenção. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência. Espíritos superiores, extrema prudência.
Aí vem os caras que tem refrigerante lá nas colônias. Aí tem uma televisão que a menina olha e vê lá o lar dela na terra, quando ela estava encarnada, meu pai, minha mãe. A Margaridas na janela. É Violeta, né? Violeta. Só aborda as grandes questões da doutrina de maneira gradual. À medida que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma nova ideia. Não adianta você jogar uma ideia no meio do povo, sendo que as pessoas não têm ainda intelectualidade à altura da compreensão da realidade. Essa é a prudência, claro. Toda e qualquer ciência, ela parte do mínimo, ou seja, do princípio dela, da parte mais simples daquela ciência, para chegar à parte mais complexa. Não pode ser de outra maneira. Né? Como é que nasceu a química? Dessa maneira. Os alquimistas, né? Os caras começavam lá por brincadeira, misturar um olhinho com o outro, um líquido com o outro e tal, até que se chegou a desenvolver a química. Nasceu com a alquimia. Não é? É dessa maneira que as coisas acontecem. Eis porque, desde o começo, eles não disseram tudo, e nem o disseram até agora, não cedendo jamais à impaciência de pessoas muito apressadas que desejam colher os frutos antes de amadurecerem. Seria, pois, inútil querer antecipar o tempo marcado pela providência para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusam-se positivamente a ajudar. Os espíritos levianos, porém, pouco se incomodando com a verdade, a tudo respondem. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Vou ler de novo. Os espíritos levianos, porém, pouco se incomodando com a verdade, a tudo respondem. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. E é a isso que se apegam os detratores da doutrina espírita até hoje. Para denegrir a doutrina, se apegam a isso. Porque o fulano escreveu sobre Marte, dizendo que era uma sociedade próspera, avançada, mais avançada que a nossa, e as nossas sondas até hoje não viram nada lá. Enquanto que os espíritos superiores disseram que Marte é um mundo mais atrasado do que a Terra. É isso que eles se apegam. Quer dizer, como é que você pode lançar um princípio em nome da doutrina espírita, chamar isso de espiritismo? É a mesma coisa que cartomante que põe recadinho em poste por aí, chamar isso de espiritismo. Não é isso que elas fazem? Fulano e tal, espírita, lê sua sorte, aproxima seu marido, arruma emprego, faz chover, conserta braço quebrado, faz de tudo. E não é espiritismo. Vem tarô. Mas o objetivo é denegrir mesmo. Fazem isso com esse propósito. E quanto mais você denigre, quanto mais você coloca empecilho, menos as pessoas se aproximam. E você mantém aquilo num rol restrito de pessoas, especialmente aqueles que estudam espiritismo de maneira séria. Claro que há, evidentemente que há. Porque quando aquela colega muito parte do governo ficou sabendo que eu era espírita, não falava mais comigo. É assim. Porque é desse jeito. Ajudasse a mulher, é desse jeito. Olha, pior foi o coleguinha do Iberê, eu posso citar o nome aqui porque é conhecido da gente, e ele conta isso para todo mundo, menino de... Bom, até ela me lembrou dessa história do dia, a Denise. Eu tinha esquecido dessa história, depois ela me lembrou, eu falei, puxa vida, é verdade, eu sabia dessa história. O Iberê, jovenzinho, uns 6, 7 anos, né, Denise? Mais ou menos por aí, né? Uns 6, 7 aninhos. Coleguinha, muito amiguinho dele, um na casa do outro e tal. Quando os pais do coleguinha ficaram sabendo que a família do Iberê é espírita, simplesmente não deixaram mais o menino ir na casa da família dele. Sofreram bastante com isso. Olha que absurdo, né? Muito bem.
Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a forçosa consequência das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa num lugar, enquanto milhões dizem o contrário por toda parte, a presunção de verdade não pode estar com aquele que ficou só, e nem aproximar-se da sua opinião, por pretender que um só tenha a razão contra todos. Seria tão ilógico de parte de um espírito como de parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, quando se sentem insuficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a resolvem jamais de maneira absoluta. Declaram tratar do assunto de acordo com a sua opinião pessoal e aconselham esperar-se a confirmação. Por maior, mais bela e justa que seja uma ideia, é impossível que reúna desde o princípio todas as opiniões. Os conflitos que delas resultam são a consequência inevitável do movimento que se processa e são mesmo necessários para melhor fazer ressaltar a verdade. É também inútil que eles surjam no começo. É também útil, que eles surjam no começo, para que as ideias falsas sejam mais rapidamente desgastadas. Os espíritas que revelam alguns temores devem ficar tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão, por força mesma das coisas, diante do grande e poderoso critério do controle universal. Não será essa a opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos espíritos. Não será um homem, e muito menos nós, que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Nem será tampouco um espírito vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos, comunicando-se sobre toda a terra, por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Nisto está a força e a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável, e foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um só. É diante desse poderoso areópago que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias. Será ele somente que resolverá todas as questões litigiosas, que fará calar as dissidências e dará falta ou razão a quem tem direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, muito menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem. E eis aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se esboça. Portanto, esse século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui para adiante, vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir para reunir os homens sob a mesma bandeira,
uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício seguro do sentido em que se pronunciará a maioria dos espíritos, dos diversos poucos sobre os quais se comunicam. É um sinal não menos seguro da qual dois sistemas predominarão. Vamos anotar aqui no item 3, notícias históricas, para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 26/2/2015. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Alguma pergunta? Não? Podemos encerrar, então? Vamos, então, levar o nosso pensamento, mentalizar a figura de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para refletirmos, discutirmos e aprendermos em relação às questões propostas nessa noite. Queira a tua bondade e o teu amor, que nós tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E, sobretudo, orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes a este encontro de estudos, nós o declaramos encerrado.